E a gente volta nesse tema das 70 semanas, a palavra semana, Shavuot no hebraico, que está ligada a um casamento. E agora, na perspectiva do livro de Ruth, uma perspectiva lindíssima, porque Ruth é um livro que fala da festa do Pentecoste, ali, na verdade, primícias Pentecoste, ali no período em que Ruth estava ali colhendo, fazendo a cega. Festa de Pentecoste, novamente a festa das semanas, né, que é ligada a um casamento. E Ruth é justamente isso, ela vai casar com Boaz. É um tema de endividamento, porque ali aquela família sai da terra de Judá. Esse tema de compra e venda visto no Apocalipse. A família sai de Judá e vai para a terra de Moabe, num momento difícil, uma seca. E ali um dos filhos vai casar, daquela família vai casar com Ruth, que era uma moabita. E ali eles morrem, a maior parte da família morre, apenas Naomi e Ruth, né, as duas voltam, Ruth e a sua sogra Naomi, e essa ligação terra e ser humano, porque a terra que tinha sido vendida vai ser resgatada ali pela lei, né, usando aquela lei de resgate do levirato. Boaz, esse casamento que vai acontecer, ele não só resgata a terra, ele resgata também a Ruth. Essa ligação forte, então, entre terra e pessoa, a Bíblia liga muito isso. Essa nossa dívida perante Deus que está sendo paga e foi paga por Cristo, basta a gente aceitar e seguir esse caminho. Então, o resgate da terra e o casamento, a lei do levirato, no livro de Ruth, o casamento de volta para a terra, um resgate. Jesus Cristo ali, na perspectiva ali de Boaz, as sombras ali de Boaz, o resgatador, o remidor. Então Ruth e Abraão, a grande ligação, sair da parentela, assim como Abraão, Ruth saiu da sua terra, deixou tudo para trás para entrar ali na família de Deus, vamos dizer assim, seguir as leis de Deus. O noivo, ela ganhou uma nova lei, uma nova terra. E ali foi a descendência de Davi e Salomão, o templo construído, essa ligação com as 70 semanas. E esse é o caminho dos reis, né? De Abraão a Davi e Salomão, esse caminho de deixar a terra, deixar a parentela, seguir a Deus, seguir a Cristo. Muito lindo o livro de Ruth. E o que a gente vê é que no livro de Ruth, a palavra semana não vai aparecer, mas ali se fala da cega do trigo. E justamente a gente vê que o contexto e o período é justamente em que Ruth vai ali, voltando de Moabe, e vai ali para a terra de Belém, para a terra de Israel. E é justamente ali a cega que a Bíblia vai falar, é justamente entre Páscoa, primícias, até o Pentecoste, porque nos capítulos 1, verso 22, no capítulo 2, verso 23, e também Ruth no capítulo 3, verso 8, o que a gente vai ver? Naomi retorna a Belém com Ruth no início da colheita da cevada. Que ali, justamente ali, primícias por ali, logo depois da Páscoa. E Ruth vai colhendo até o fim da colheita da cevada e do trigo. Então, é justamente essa colheita da cevada e do trigo. Tem um período de 7 vezes 7 dias, 49 dias, né? Justamente o Pentecoste. Os judeus até hoje, eles leem também o livro de Ruth, durante a festa do Pentecoste, durante ali aquele período do Pentecoste, até antecedendo também, porque essa grande ligação. Então a ligação das festas das semanas, o Pentecoste com o casamento, mais uma forte ligação ao livro de Ruth, né, com isso. E lembrando sempre, Pentecoste, o que é? É um penhor do Espírito, no Novo Testamento a gente vê isso. O Espírito já é dado numa medida não ainda completa, mas já o crente sendo um com Cristo e com Deus, símbolos, sombras do que vai acontecer no Apocalipse 21 completamente. A noiva, realmente as bodas do Cordeiro. E aqui antes da gente entrar na Bíblia falando do livro de Ruth em ligação às 70 semanas de Daniel, a gente mostra aqui todo o lado de profecia dessa história. Ruth vem de Moabe, que como tem na telinha, do pai, porque vem lá daquela história de Ló com Abraão, sobrinho de Abraão, onde ele acaba tendo com suas filhas um incesto ali que vai nascer seus 2 filhos, um deles Moabe, do pai.
Então esse tema de parentela que a gente já tem falado até com relação à história de Daniel e as 70 semanas ali, porque Daniel tem uma forte ligação com o Egito, na verdade ele na Babilônia, e a forte ligação com José do Egito, né, os sonhos de Faraó e do rei ali da Babilônia, a interpretação de José, a interpretação de Daniel, todo esse tema de sair da parentela que se liga às 70 semanas, porque é o Pentecoste, saindo do Egito, a festa de Pentecoste vai ser comemorada 49 dias ou 50 dias, na verdade no dia 50 após a saída ali da Páscoa, e todo esse tema de parentela, sair do pai, do antigo pai, o faraó, o mundo, as coisas da religião e entrar para Deus como ser o nosso pai. A história de Ruth muito parecida com a história de Abraão, que saiu de uma terra, aqui Ruth também saindo de uma terra, parentela, e Ruth a noiva. Então a gente vai ver esse livro de Ruth que fala de uma noiva, vamos dizer assim, gentia, vindo dos gentios, saindo de uma terra que não era a terra de Israel, e vai se casar com Boaz, uma tipologia de Cristo, uma tipologia do fiel, do crente, né, tendo esse relacionamento com Cristo. E aqui a gente vai para a Bíblia. Antes disso eu queria mostrar no livro de Romanos a tipologia da mulher na perspectiva de Paulo. No livro de Romanos, Paulo vai falar muito sobre lei, não só ele está falando ali da lei do Antigo Testamento dada a Moisés, mas também a lei humana, ou as leis humanas em que nós antes estávamos seguindo estas leis, as leis do mundo, essa tipologia ligada à mulher, que devemos estar apartados dessas leis do mundo para nos casarmos com Cristo. Então, somos como uma viúva, uma tipologia da viúva muito usada pela Bíblia. Aqui em Romanos, no capítulo 2, no verso 12, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando justamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. E aqui em Romanos 7 a gente vai chegar nessa tipologia da mulher. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Então existe uma lei, né, quando nós nos casamos, mulher e marido, onde o marido e mulher estão ligados um com o outro pela lei, por uma lei, na verdade, eu vou ser fiel a você, coisas do tipo. Então existe uma lei entre mulher e marido. Há sempre na Bíblia essa comparação, essa ligação. Mulher, marido, casamento e lei. Então, pela lei, como diz aqui em Romanos 7, enquanto o marido daquela mulher estiver vivo, ela está ali ligada àquele marido. Então, mas é uma coisa profética. Aqui no verso 3, ela será adúltera, e se ela casar com outro enquanto o marido estiver vivo. A mesma coisa nós também estávamos ligados às leis do mundo. Temos que deixar essa lei, essas coisas do mundo, essas coisas da religião morrer em nossas vidas. Para quê? Para que o novo marido, para que Jesus faça parte inteiramente de nossas vidas. Possamos estar casados com Ele. E esse é o tema das 70 semanas ligado ao casamento. Aqui no verso 23, a gente vai ver no capítulo 7 de Romanos, ao final, que Paulo também está falando das leis do mundo, né? Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, a lei do pecado. Então, não necessariamente ele está falando das leis de Moisés, a lei do Antigo Testamento. Nós, gentios, também, com relação às leis do mundo, temos que nos desligar dessas leis do mundo para nos ligarmos a Cristo. E essa é a forte ligação com a história de Ruth, porque ela vai ali estar casada com
um daqueles homens que saíram da terra de Israel, vai morrer, toda a tipologia da morte. Havia uma fome ali na terra, então toda a tipologia de algo não muito bom, toda a tipologia de algo que não era bom, então a ligação com coisas que não eram boas, e Ruth agora está livre, vai sair da sua terra de Moabe, né, do pai, e ali ela vai encontrar um outro pai que vai ser Deus. Né? Então é lindíssima essa história, esses detalhes são importantíssimos da gente olhar, Moabe, do pai, e agora Ruth saindo justamente no início da Páscoa, a gente vai ver que ela vai por toda a colheita até realmente se casar com Boaz. E aqui nas 70 semanas em Daniel 9 a gente vai ver justamente isso, 70 semanas, né? No caso de Ruth, 7 vezes 7 dias, na verdade, naqueles 50 dias ali, ela vai estar ali colhendo, e nas 70 semanas, essa ligação com os 70 vezes 7, né, os 490 anos. E essas palavras aqui que a gente vai prestar atenção, aqui em fundo amarelo, semanas ou 7, a palavra cortado, a palavra bastante forte que a gente vai ver ao final do livro de Ruth, né, que o nome não seja cortado. Então, esse entendimento para a gente não ser cortado da congregação de Deus. E outras palavras aqui, no verso 27 de Daniel 9, a gente vai ver a metade, né, as asas, aqui a asa das abominações, mas no livro de Ruth a gente vai ver a asa, né, Boaz, ali como era um termo que se utilizava, as asas, me cobre ali nas tuas asas ou na tua capa, é um chamado até para casamento, e é como as asas do querubim ali abertas ali dentro do Santo dos Santos, fala de uma redenção, um resgate, toda a graça de Deus como as asas do querubim abertas ali para nos perdoar os nossos pecados, desde que o sangue ali seja derramado ali sobre a arca, sobre ali aquele propiciatório. E outra palavra aqui, clar, né, o final, a gente vai ver essa consumação, que na verdade é uma palavra que significa também noiva. Engraçado, esta palavra aqui, essa mesma palavra é usada para Ruth por diversas vezes, porque a noiva é a consumação do contexto ruim aqui nas 70 semanas, porque é a consumação desse corte maligno. Então Ruth, aqui já início do livro de Ruth, saindo de Moabe, gentios, né, para a congregação de Deus. Então, essa palavra Moabe aqui, como já falei, né, do pai, saindo de uma parentela para outra. Então Ruth vai saindo, a gente vai passando aqui no livro de Ruth, é um livro bastante curto, apenas 4 capítulos. E você vê aqui a palavra nora, na verdade a palavra pode ser traduzida como noiva também, a mesma palavra ali das 70 semanas, calar. E Ruth ali ela vai sair e vai Noemi, sua sogra ali, vai importunar para que ela fique em Moabe, mas ali Ruth vai contra a própria sogra, vai contra os desejos, vai contra ali a racionalidade, a razão humana da sogra. A gente tem que ir realmente contra essa parentela, muitas vezes, contra essa parentela que nos diz não, fique lá na tua terra, não tem mais filhos para você, não tenho mais filhos, né? Volte à casa da sua mãe. Mas Ruth ali vai insistir, e a insistência de Ruth vai ser um preço maravilhoso para a vida dela. A gente vai passar aqui para o final do capítulo 1 de Ruth, e a gente vê que ela chega no início da colheita da cevada. Olha só os detalhes que a Bíblia vai mostrando. Então Ruth é a moabita, né? E ela chega ali, veio dos campos de Moabe, do pai, e chega a Belém no princípio da colheita das cevadas. Então ali você vê a perspectiva, a saída do Egito, por um lado ali do povo de Israel, lá atrás. Aqui em Ruth ela não está saindo do Egito, está saindo de Moabe. Você vê como a Bíblia vai mostrando que o Egito, na verdade, o significado
não é apenas o mundo, mas sair da religião. Volta todo para a história de Ló, que eu não quero falar aqui, mas saiu de uma terra como Abraão, mas no final das contas, na verdade, não saiu, não estava engajado no projeto de Deus. Então, Boaz, o homem de poder, rico, o valente, essa palavra aqui, Rail, essa palavra que está ali em Daniel, nos capítulos, principalmente no capítulo 11, Ruth vai ser chamada de uma mulher virtuosa, essa mesma palavrinha aqui, que significa guerra, uma palavrinha que significa também exército, arma. Então é o poder, a arma, a valentia do crente. E Boaz era um homem valente, né? Rico também. Essa palavra pode significar rico, poderoso. E Ruth é moabita, ali ela vai colhendo, vai achando graça nas terras de Boaz, né? E eu vou passando aqui, e aqui já no capítulo 2, no verso 12, as asas, né, como as asas do querubim, como as asas ali da profecia das 70 semanas, de uma forma maléfica, mas aqui de uma forma boa. Boaz vai falando ali para ela, as asas, né, a graça de Deus ali está sobre as asas. Todo o significado e uma ligação com o templo, e as 70 semanas tem uma ligação com o templo, né, que é a finalização do templo, como a gente vê no livro do Apocalipse. Então, as asas do querubim e uma forte ligação com isso. Então, ela vai ali colhendo e vai se fartando. Olha a palavra que está ligada ao 7, ao 70 também. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu trigo tostado e comeu e se fartou. A fartura está ligada ao 7. E Boaz vai dando ordem ali aos seus moços, seus trabalhadores, para que deixasse ela colher. E mais uma vez ali ela vai, toma a colheita, os frutos da colheita vai levar para sua sogra, Noemi, fartando-se. Interessante. Ela vai ficando farta de toda essa colheita que vai acontecendo, principalmente ali naqueles 50 dias ali de colheita, 49, 50 dias. Já o plano aqui para falar com Boaz, que é o remidor, né, essa palavra que tem muita ligação com Cristo, nosso remidor. Né, quando o crente, a pobreza do pecado do crente, ali como Ruth, pobres, com Noemi também, as terras ali tinham sido vendidas, e agora quem vai redimir aquelas terras? Né? Está ligado ao jubileu também, né? No ano 50, 7 vezes 7 anos, também o Pentecostes, 7 vezes 7 dias. Então, o remidor está muito ligado ao ano do jubileu também. E aqui a gente vai ver a palavra Klá novamente, até que acabe a cega, aqui já é no sentido bom, não no sentido das 70 semanas, é um sentido maléfico, mas aqui até que a cega acabe. Ruth está ali colhendo o trigo e a cevada ali também. Então ela passa todo pelo processo da colheita da cevada e do trigo. Os judeus leem muito o livro de Ruth durante o Pentecoste, a festa das semanas, veja só, semanas. 70 semanas, a profecia de Daniel também, a ligação com isso. A questão da palavra nora, que é a mesma palavra noiva também. Ela vai colhendo até que a cega das cevadas e do trigo acabou, né? Vai ficando ali com sua sogra. E a gente vai vendo algumas coisas interessantes, né? Que essa palavra aqui, por exemplo, não é das 70 semanas, mas é o que a gente já viu até no livro de Levítico, eu falei um pouquinho, que essa palavra padejará, que é, na verdade, separar a casca do trigo propriamente dito, né, através do vento ali, como eles faziam, é uma palavra que significa espalhar, e vem ali de Levítico, por exemplo, espalharei-vos entre as nações, né? E é justamente o contexto do livro de Daniel, foram espalhados entre as nações, mas aqui no livro de Ruth a gente vê o trigo sendo malhado ali, padejando, padejará, palavra bem fora do usual, acredito. E é interessante como Deus trabalha, né? Se a gente sair do caminho, Deus nos espalha, é uma correção de Deus para nos levar à sua presença.
Essa palavra, mais uma vez, calar, até acabar, né? Acabado de comer, está ali nas 70 semanas também. Então, essa que a profecia bíblica trabalha dessa forma, através das palavras, do jogo de palavras, é muito importante isso. A forma que os judeus e Cristo, né, o maior deles, trabalhou essa forma de interpretação do judaísmo, que eu não defendo o judaísmo, eu defendo a interpretação deles, que é o que Cristo, Jesus, utilizou muito isso. De ver nos seus escritos, nas parábolas. E aqui a palavra interessante, né? Hetzi, é o meio, né? É no meio da noite ali, no meio da semana, ali na profecia das 70 semanas. Essa palavra é muito importante porque liga também ao Egito, né? À meia-noite ali o primogênito seria ali morto. E aqui à meia-noite, né, Ruth é o momento da decisão. Ruth vai falar com Boaz ali nos pés de Boaz. Será que Boaz vai reconhecê-la e será que Boaz vai entender esse plano de Deus, né? Então, à meia-noite, a parábola das virgens ali também, ligada ao Egito, né? 10 virgens ali, Jesus, a parábola, 5 e 5, 5 fiéis, 5 não fiéis. É sempre um corte, uma metade. E Ruth ali nos pés de Boaz, né? Mais uma vez a palavra kanaf, a capa, a palavra capa, na capa de Boaz, na verdade, as asas ali nas bordas da capa de Boaz. E Ruth vai dizer ali à meia-noite, sou eu, Ruth, tua serva, estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és remidor. Né? Remidor, o remidor que é Cristo, tipo de Cristo, Boaz. Então, a capa estendida no livro de Ruth, em Daniel, no capítulo 9, verso 27, a asa das abominações. A asa fala justamente do extremo, como os querubins ali com as asas abertas. A asa é o extremo, Deus com sua graça extrema para nos receber, mas muitas vezes o que acontece, nós vamos ao extremo de trazer abominações a nossas vidas, à obra de Cristo, através da religião, através de várias coisas saindo do caminho. É isso que a palavra aqui mostra. Muitos comentaristas falam que essa questão de estender a capa é um chamado para pedir em casamento. Uma simbologia ali da época. Então, Ruth aqui, no capítulo 3, no verso 11, Boaz vai falar: toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. A única mulher na Bíblia que é chamada de mulher virtuosa. Em Daniel, no capítulo 11, a gente vai ver essa palavra aparecendo por várias vezes. Aqui não é o contexto aqui que a gente vai cobrir, mas a palavra mulher virtuosa também no livro de Provérbios, mas a única mulher especificamente, com o nome que é Ruth, é a única, além da mulher virtuosa, que não é uma mulher fictícia, né? Fala da noiva, inclusive. E Boaz aqui, o remidor, é verdade que eu sou o remidor, essa palavra remidor vai aparecer bastante, ali está em Levítico também, Levítico 26 e outros, né? O remidor, né? Que vai remir. Então, Boaz, aquele que vai remir não só as terras, mas você vê que a terra vai vir com Ruth. Terra, pessoa, essa ligação. E aqui no capítulo 3, e aqui mais uma vez a palavra calar, o final, a conclusão do negócio vai aparecer. Toda a ligação com as 70 semanas. Aqui a conclusão benéfica, a obra sendo concluída, mas por outro lado, nas 70 semanas fala de um término maléfico, se o crente sai ali a asa das abominações, quando o crente ali extrapola os limites da obra de Deus em nossas vidas. E fala da igreja também. Boaz, o remidor. Quantas vezes vai aparecer remidor, essa palavra remidor, moabita, do pai. Agora um outro pai. Ruth vai encontrar Deus. Vai sair de uma terra, vai encontrar Deus. E essa questão da terra, ser humano, sair de uma terra. Então Boaz redime não só as terras, mas junto vai vir Ruth. Então é a figura do ser humano saindo fora da presença de Deus, como todo ser humano saiu desde o Éden, e agora vindo para a terra, de volta para o Éden, vamos dizer assim, de volta para a terra, para a presença de Deus. E Daniel, no caso, em terras estranhas,
ali na Babilônia, toda a profecia do livro de Deuteronômio, saindo para uma terra estranha. Então o ser humano sai, o crente sai, saindo de uma terra, da presença de Deus para uma terra estranha. É isso que fala o livro de Daniel também. Uma terra onde a língua se fala uma língua diferente, longe de Deus. Mas o nosso remidor, Cristo, está sempre com as asas abertas, né? Com as asas para nos receber. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, claro, também sair de Moab, sair da parentela antiga nossa. Né? Então, não mais cortado, aquela palavra ali, cortado ali no meio da semana, que fala nas 70 semanas, não mais cortado o nome, né? Agora o nome, vê ali no livro do Apocalipse, os 144 mil recebendo o nome. Então, o nome fala de Deus, né? Colocando o nome, sendo nosso Pai, né? Nome, parentela, fala disso, o Pai é o que dá o nome. Volta toda a história de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, a parentela sair de uma terra, né, todo esse tema de parentela, noiva, Moisés também com Faraó, né, mas Deus é o nosso Pai, não é Faraó, não é a parentela de Abraão onde ele morava, é sair completamente para a presença de Deus. E no Apocalipse, como já falei, os fiéis, o nome de Deus. O nome não é mais desarraigado, que é cortado, essa palavra cortado ali das 70 semanas. Então, valorosamente, né, essa questão de Ruth e a sua descendência. Volta lá a história de Raquel e Lia, ali as noivas, né, de Jacó. Você vê como essas histórias estão bastante ligadas, e ali a gente vai vendo no livro de Ruth o texto nos trazendo de volta essas gerações ali, desde Jacó, na verdade desde Abraão até a história de Ruth e até a história de Davi e Salomão. A promessa dos reis a Abraão vai chegar nessa descendência de Ruth e Boaz. E é essa descendência que aqui o livro de Ruth vai falar. Então, a palavra cessar, né, é interessante, a palavra Shabbat, né, o sábado, a palavra que significa cessar também, o sábado é um cessar. Deus cessou de suas obras no 7º dia, e nós devemos cessar das obras, não só das obras humanas, mas que Deus complete essa obra em nossas vidas para que a gente chegue a esse descanso ao 7º dia. 70 semanas fala disso também. E ele te será restaurador da alma, nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. A palavra 7 tem todo um significado profético, né? Saciar, algo cheio, completo, plenitude. E as 10 gerações ao final do livro de Ruth, é interessante, desde Abraão até Davi, a promessa de reis aqui vai voltar desde Pérez ali, né, na história de Jacó e Judá, né, e a Bíblia vai trazer essa história, vai fazer essa ligação de toda essa genealogia que vai levar Davi ao rei Davi, onde o templo seria ali iniciado com Davi e depois concretizado em Salomão. Essa toda é promessa, e é essa promessa que a gente vê no livro do Apocalipse, que a gente tem que se apossar dela, né? Nós sermos crentes, sairmos da parentela, da religião, de tudo que nos liga ao mundo, para, assim como Ruth, Cristo ser o nosso remidor.